Ei, meninas lindas, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo esse vídeo era pra ser o segundo do nosso guia de iniciantes, só que eu muito inteligente, perdi o vídeo, então eu tive que colocar um no lugar, e esse então será o terceiro, que é o guia de pincéis. Pra quem não sabe, quem chegou aqui no canal, a gente tá tendo um guia de iniciantes com dicas, com tudo que uma iniciante quer, uma make, um kit de maquiagem. Então vou deixar linkado aqui a playlist do guia. E hoje a gente vai falar de pincéis. Particularmente, eu quando comecei na maquiagem, eu usava os dedos e esponjinha, aquelas esponjinhas que vem no pó compacto. Só que acabava que minha pele é muito oleosa. E quando eu aplicava a base com a mão, ao longo do dia, ao longo da noite, tanto faz, podia sair daqui de casa. Quando eu colocava o pé pra fora, minha base já estava derretendo, porque como os dedos da gente vai tendo calor, ele vai esquentando a base. Então o risco dela derreter é muito maior e sempre derrete, sempre sai. E quando eu comecei a assistir os vídeos no YouTube, eu vi que eu precisava realmente ter um pincel, ter pincel para cada coisa, mas não necessariamente ter que tanto de pincel. A gente tem tanto de pincel por oi grande, né? Porque, nossa, eu vou precisar disso. Ah, eu gosto daquilo. Então a gente tem muito pincel, é muito por ego mesmo, né? Pra gente ter aquela penteadeira ou ter um espaço cheio de pincel. Então, particularmente, a primeira coisa que eu fui fazer também foi comprar um pincel para pó. Então, o primeiro pincel que eu tive na minha vida foi esse pincelzinho pra pó, tirando aqueles de esponjinha, né, gente, que vem aquelas bosta. E foi o pincel pra pó. Esse é da Bellis, eu comprei na Lojas Rede, e eu lembro que minha mãe tava comprando produtinhos de cabelo, que a gente sempre compra na Lojas Rede. Sujo, colega, tá meio sujo. E eu falei com minha mãe, eu preciso de um pincel, porque eu não tenho nenhum pincel, e minha mãe comprou esse, acho que na época foi quase 30 reais, foi carérrimo. Mas foi o primeiro pincel que eu tive, foi o primeiro pincel pra pó. Por que que eu não gosto de usar aquelas esponjinhas? Deixa eu ver se eu acho. Por que que eu não gosto de usar essas esponjinhas que vem? Até de vez em quando eu gosto, mas eu aplico com ela na área. Gosto de aplicar aqui embaixo da área dos olhos. E depois você vê com o pincel só esfumando. Ela deposita muita quantidade de pó em determinado lugar. Isso eu não gosto, porque fica com um aspecto, não aquele aspecto natural, fica com um aspecto de reboco mesmo. Então, ao longo do tempo a gente vai aprendendo isso. Então, o primeiro pincel que eu comprei foi esse. E eu indico muito pra vocês esses pincel de pó mais gordinho. Tem até alguns que falam que é de pó, alguma coisa assim, que não seja tão gordinho igual esse. Só que eu gosto de esses pincéis gordinhos porque você vai pegar o pó e ele vai pegar uma quantidade boa e vai aplicar muito bem e não vai acumular pó em nenhum lugar. Então você aplicou, onde que você aplicou e deu uma varridinha, vai ficar o pó e não vai concentrar. Então o bom é ter o pincel para pó, porque esse pincel é vida que você pega ele rapidinho, você aplica pó e tá valendo. Mas antes do pincel de pó, logicamente, como eu já falei aqui, a gente tem que ter um pincel para base. Eu aplicava base com pincel, deixa eu ver se eu acho aqui. Foi o primeiro pincel para base que eu tive, que esse é W103 da Maquilan, que esses pincéisinhos de língua de gato. Mas bem sujo também, né, gente? Olha que eu limpei isso tem pouco tempo. E já tá até saindo aqui que foi o primeiro pincel de base, porque quando a gente é leigo, quando a gente não sabe nada sobre alguma determinada coisa, a gente vai na loja querendo comprar isso e as vendedoras também, às vezes leigas, também não sabe de bosta nenhuma, vem dar com a gente qualquer coisa. Ah, esse aqui é pra base? Então toma esse aqui. Ah, você quer isso, né? Só pra vender. E mesmo essa também às vezes não sabe bosta nenhuma. E esse pincelzinho eu comprei, só que tinha um problema. Eu usava ele com base líquida e ele ficava com a marca das cerdas. E mesmo você esparramando, espalhando, ele sempre ficava com a marca das cerdas. E isso me matava de raiva.
Mas ele é bom pra aplicar base em música. Eu tenho uma da Natura, então ele é bom pra aplicar. Depois eu só venho com esse pincelzinho e pulo. Pulo, é assim que fala? Faço polimento. Então, nessa parte, ele pode ser até bom. Ele pode ser bom pra você aplicar a base também, mas o ideal mesmo é que você use um assim, um kabuki. Esse é kabuki reto. Porque você aplicar a base com ele e já vai polindo a base e a base já vai se assentando. Eu tô com um vocabulário muito de engenheira, de pedreira, mas é isso mesmo, gente. A gente vai vendo que tudo isso tá certo. A gente tem que assentar a base pra base não parecer um reboco no nosso rosto. Igual a minha base tá sentada por causa do pincel. Porque se a gente tivesse aplicado com esse, vocês iam ver que ia estar aquela coisa horrível. Então, o ideal pra gente, qualquer iniciante tem que ter um pincel desse. Por mais que a gente não queira comprar os tradicionais, é bom a gente ter esse pincel, porque ele vai dar um polimento, ele vai dar um viço na sua pele, e ele vai esparramar a base muito melhor do que qualquer outro. E a esponjinha também, tem gente que gosta de esponjinha, só que até hoje eu não achei nenhuma esponjinha que seja macia. Todas as esponjas que eu já tive, aquelas que você está tacando um trem na cara, assim, tão duro que é, então não achei, mas eu indico muito pra esse pincelzinho, que é quase o mesmo preço do outro, não muda muito. E esse daqui eu tenho dois desse, eu tenho muito tempo e eles duram bem. E eles são muito bons pra aplicar a base, enfim. E não é de desperdiçar muita base também, isso é bom, né? O terceiro pincel que a gente tem que ter é o pincel pra blush. Ai, Carol, qual pincel de blush eu uso? Eu, particularmente, eu gosto desse chanfrado. Antigamente eu não gostava, mas a gente brasileira é assim, né? A gente sempre recicla, sempre dá uma utilidade numa coisa que você não acha útil. Esse daqui eu comprava, eu não gostava, porque eu aplicava aplicava só blush, eu não gostava. Nossa, não faz sentido. Só que eu comecei a ver como ele é chanfrado, dá pra mim fazer tanto o contorno com ele e tanto aplicar o blush. Duas utilidades pro pincel só. Então eu aconselho você que tá iniciando agora, vai comprar um pincel, compra esse chanfrado, que dá pra você usar tanto no contorno como no blush também. Você vai fazer o contorno, aqui, bonitinho, e depois pega o blush e dá umas batidinhas. E ele também, esses que eu tô usando, esse aqui é o W102, e esse daqui, gente, é da Maquilan, da linha... Essa linha aqui dourada, também não sei, só que é da Maquilan também. E é pincel baratinho, gente, que é bom, é ótimo. A gente não precisa de ter um pincel caro pra tanta coisa. Então eu aconselho muito esse, que dá pra você fazer o contorno e depois aplicar o blush. 2 em 1. E agora vamos mudar de assunto, já foi pra pele, agora vamos falar de olhos. Uma coisa que eu gosto muito é de fazer sobrancelha. Eu não gosto de fazer sobrancelha com lápis, então eu sempre faço com sombra. E uma coisa que a gente precisa de ter é um pincelzinho chanfrado, que dá pra fazer a sobrancelha. Esse é o da Maquilan 07. Se não me engano, esse pincelzinho foi em torno de uns R$3 aqui na minha cidade. Eu gosto de corrigir a sobrancelha e ele também dá pra fazer, delineado. Então, olha, outro pincel que é 2 em 1. Então, dá pra comprar ele pra você usar pra fazer tanto corrigir a sobrancelha com sombra e também o delineado. 2 em 1, hein? E ele é baratinho, então você pode comprar até 2. Aqui sou gordo, né? Não precisa, mais compra. Mas se você for comprar e tiver esse preço, dá pra você comprar 2, ou pra você fazer um delineado, ou preencher a sobrancelha também, porque ele é baratinho, compensa, que ele é bem fininho e é bom. Porque também se eu for passar delineado e aplicar a sobrancelha, vai ficar meio estranho. Ou se você for fazer o delineado e fazer com o mesmo, não esquece de limpar bem ele, pra não ficar nenhum vestígio de preto, você tacar preto nessa sobrancelha, ok? E agora vamos para olhos. Se você é uma pessoa que gosta de trabalhar os olhos, deixar os olhos mais bonitos, eu indico 3 pincéisinhos de esfumar. Nossa, Carol, 3? 3. Por que 3? Porque você
tem que ter um gordinho, um médio e um pequeno. Eu sempre falo isso. Agora, gente, eu comecei a dar uns cursinhos de maquiagem e eu falo muito com a pessoa. Você tem que ter pelo menos 3 pincéis de esfumar, que é o básico. Se você quer iniciar maquiagem, quer aprender a fazer aqueles olhos lindos esfumados, tem que ter pelo menos 3. Porque o maior, ele vai conseguir pegar áreas maior, tá vendo que esse maior vai conseguir pegar uma área maior do meu olho? Já esse médio, ele já vai pegar uma área menor, média. Não vai ser nem muito alto e não vai ser muito alto. E esse pequeno, ele vai ser mais concentrado na pálpebra. Então, pra você fazer aquele esfumado de marrom com preto, ele super dá certo. Dá pra fazer qualquer esfumado. Você sempre vai usar o maior pra usar a sombra de transição, que é sempre a sombra mais clarinha. Queremos ver isso no vídeo de esfumado. Você vai pegar o menorzinho, que vai ser... Você vai sempre pegar o do meio, esse médio, para usar a cor de degradê, que vai ajudar na transição também. E ele não vai passar a sombra que nós usou a primeira. Então ele é bom por isso. Então vai ter aquele degradê bonito de esfumado que a gente adora. E esse pequenininho vai pegar uma sombra mais escura, que não vai ultrapassar nem a primeira e nem a segunda sombra. Então a gente precisa de ter pelo menos 3, tipo assim... Eu acho que é vida ter pelo menos esses 3. E esse grandão foi o meu primeiro pincel de esfumar. Ele é da Boticário. É o único pincel, acho, da Boticário de esfumar. E ele é super bom pra você aplicar. Ele esfuma super bem. Esse segundo aqui foi meu segundo pincel de esfumar, eu acho. E ele é vida. Ele é Maquillan, se não me engano, ele é número 16. Ele é pequenininho assim, ele é bem pequenininho, bem fofinho, então pra aplicar é perfeito. E esse também é da Maquillan, que é menorzinho. Esse é da linha Rosé. E eu gosto muito dele também, porque pra fazer um degradê de preto com marrom, esses pincéis são essenciais. E eu vou mostrar pra vocês um vídeo depois só usando os 3. Então, meninas, isso foi só. Foi minhas diquinhas pra nós poder fazer um kit de pincéis para iniciantes. Esse vídeo é para iniciantes mesmo, que tá começando agora no ramo, que eu acho que são os necessários, que se eu vou viajar eu levo só esses. Porque eu sei que eu vou precisar só desses, não vou precisar de outros Paranauê não. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não esquece de clicar em gostei. Se inscreve aqui no canal para acompanhar todos os guias de iniciantes. Vai ter como colar cílios, vai ter tutorial de pele pra noite, vai ter cheio de Paranauês. E me siga nas redes sociais, que é @blogianaribeiro em tudo. E um super beijo, fiquem com Deus. E deixa aqui nos comentários dicas de vídeos que vocês queiram ver. Super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!